E o texto diz assim no livro de Mateus, capítulo 7, verso 13: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Amado Deus e poderoso Pai, o que seria de nós sem a Tua palavra? O que seria de nós sem a Sua direção? O que seria de nós sem o Teu poder derramado sobre as nossas vidas? Espírito Santo, nesta noite, como o Senhor falou conosco pela manhã, eu sei que a Tua palavra, Senhor Deus, tem o seu sentido próprio, mas sabemos também que a Sua palavra tem como espada de dois gumes, ó Deus, que divide pensamentos. Sabemos que a Tua palavra, meu Deus, ela pode ser uma bomba contra a mentira. E quantas pessoas estão presas em mentiras? Mas eu creio que nesta palavra, eu creio que nessa noite, cadeias são quebradas, grilhões são desfeitos, prisões são abertas, e lares serão livres em nome de Jesus. Deus, fala conosco através da Tua palavra. Espírito Santo, que não sejamos meros ouvintes dela, mas que nos tornemos praticantes da palavra, que tornamos, ó Deus, que a Sua palavra seja vida em nós, em nome de Jesus. Toda ave de rapina, tudo aquilo que vem para roubar a palavra, toda desplicência, Senhor Deus, tudo aquilo que rouba a atenção, está desfeito agora. Nós estamos com a nossa mente sujeita a Ti, cativa a Ti, Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Podeis sentar, queridos. Aleluia. A palavra de Deus diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, que Adão, ele teve atitudes precipitadas, e uma atitude precipitada de Adão, uma escolha precipitada de Adão, o levou à morte espiritual, fez com que ele morresse espiritualmente. Querido, quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Quantas pessoas estão mortas? O que é uma pessoa morta espiritualmente, pastor? É uma pessoa que não tem mais apetite. A Bíblia diz que Lázaro estava morto. Lázaro não sentia mais o cheiro dos quitutes de Marta, não sentia cheiro mais dos pão de queijo de Marta. Lázaro estava morto e não tinha mais apetite. Queridos irmãos, e quantas pessoas estão mortas espiritualmente? E o apetite no qual me refiro aqui é a oração. Quantas pessoas não têm mais apetite para orar? O líder precisa estar lembrando a pessoa de orar. O líder precisa estar lembrando a pessoa que ela precisa orar. Quantos aconselhamentos que a gente faz, e está nitidamente escrito na mente, na fisionomia da pessoa, que ela não está orando. E uma das perguntas clássicas que a gente faz no aconselhamento é: você está orando? E ela diz não. Então, quantas pessoas estão sem apetite para a oração? E nisso estão mortas espiritualmente. Quantas pessoas não têm mais apetite de ler a Bíblia? A Bíblia não faz mais sentido para ela. As pressões são grandes, as adversidades são tão grandes que ela não tem mais vontade de ler a Bíblia. Irmãos, por isso que muitos estão optando pelo caminho largo. Por isso que muitos estão se precipitando em negócios errados. Por isso que muitos estão se precipitando em atitudes erradas. Casamentos se dissolvendo, se desfazendo. Filhos indo para o caminho errado. Porque as pessoas estão tomando atitudes precipitadas.
andando por caminhos que Deus não quer que ande, tomando decisões que Deus não quer que tome. Querido, Deus não coloca um cabresto em nós como animal e nos rege. E olha que tem muita gente que precisava disso. Mas Deus assim não faz. Tem uma palavrinha no livro de Gênesis que diz livre-arbítrio. Nós estamos dotados de livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de entrar e sair. Nós temos a liberdade de escolher. E não existe outro Deus como o nosso Deus que nos dá essa liberdade. O grande problema é que nós estamos confundindo essa liberdade com libertinagem. Queridos irmãos, diga para a pessoa que está do seu lado: você é fruto das suas escolhas, meu irmão. Olha nos olhos dele e pergunta: o que você tem escolhido para a sua vida nesses dias? O que você tem comido? Do que você tem se alimentado? Que portas você tem entrado? Ah, meu querido irmão, por causa da ação precipitada de Adão, resultou na sua morte espiritual. Mas Deus é tão bom, irmãos. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Dá um abraço no seu irmão e diga: Deus é misericordioso, querido. Aleluia, aleluia. Deus é misericordioso. A Bíblia diz, querido irmão, que Deus colocou diante do homem 2 caminhos. Interessante que eu falei 2 e apontei 3. 2 caminhos. Mas não é para escolhermos os 2 caminhos. Eu quero a porta larga, pastor. Afinal de contas, eu sou jovem, eu preciso me divertir. Eu preciso sair desse sufoco. Eu preciso sair desse relacionamento que está me sufocando. Eu preciso de liberdade. Eu estou preso nisso. Queridos irmãos, Deus nos deu 2 caminhos, mas Deus quer que nós tenhamos uma escolha. Se é Deus ou se não é Deus. Se é o caminho estreito ou se é o caminho apertado, ou o caminho largo. Não tem meio termo. Diga para o seu irmão: não tem purgatório não, irmão. O que é purgatório? Purgatório é o meio termo. A pessoa morre, vai para o purgatório, se purga e vai para a glória. Não, irmão. Ou é céu ou é inferno. Queridos irmãos, o que é escolha? Lá no meu dicionário Aurélio, escolha é seleção, escolha é preferência, escolha é opção, escolha é eleição. Nós estamos vivendo em um tempo, irmão, de Deus, amém, queridos irmãos? Apesar de ser um tempo, querido irmão, que muitos políticos estão encavernados nos terreiros de macumba, querendo o poder, eu tenho uma boa notícia para você: nas mãos de Deus está o poder da nossa nação. Não adianta ir para a cachoeira na sexta-feira, não adianta ir para as encruzilhadas. O que Deus quer fazer no nosso país, vai fazer. Porque Deus tem as suas escolhas também. Mas não é isso que eu quero falar não, irmão. Escolha é seleção. É você selecionar. Quando você vai numa feira, você seleciona o quê? Os piores alimentos, é isso, irmão? Você seleciona o quê? Os melhores. Apesar de estar na promoção, você quer o melhor. Você seleciona. Então eu quero trazer aqui 2 características. A primeira característica do homem, de uma pessoa que escolheu andar ou entrar pela porta larga. E a primeira característica desse homem, que é visível, se chama pecado. Pecado, irmão. Vida de pecado. Queridos irmãos, o que é pecar? Pecar é errar o alvo.
E quantas pessoas estão errando o alvo? Quantas pessoas estão errando o alvo? Porque o alvo é Jesus Cristo, amém, irmãos? O alvo é o Senhor Jesus Cristo. O nosso alvo é salvação. O nosso alvo é a glória, a vida eterna. Mas quantas pessoas estão errando o alvo? Quantas pessoas estão praticando as obras da carne, descrita no livro de Gálatas? Eu quero até ler esse texto rapidamente. Gálatas capítulo 5. Quantas pessoas estão errando o alvo? Errando o alvo do casamento, errando o alvo na criação dos filhos. Quantas pessoas estão fazendo isso nesses dias, irmão? Achando que está fazendo coisa certa, mas não estão. Cadê você, Tiago? Tu está aqui. Gálatas. Não é Tiago, é Gálatas. Capítulo 5, verso 19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. Ai, irmão, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a esta. Eu vos advirto, como antes já adverti, aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus. Então, pecado é errar o alvo. Qual que era o alvo de Adão no Éden? Diga comigo: comer da árvore da vida. E qual foi a árvore que Adão comeu no Éden? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Era o que Deus queria para ele? Não. Deus deu uma ordem a Adão, mas ele errou o alvo. Ele andou pelo caminho errado. Ele foi em direção do conhecimento mundano, a porta larga, mais fácil, entre aspas, sua liberdade. Ah, querido irmão, tem pessoas que acham que estão presas, acham que ser crente é andar engessado, acham que ser crente é deixar de fazer as coisas. Opa, ser crente é fazer as coisas que agrada a Deus. Ser crente é fazer as coisas. Ser crente é ser livre. E eu tenho opção como crente de entrar e sair em qualquer uma das portas. Mas como servo de Deus, como entendedor da palavra, eu escolho a porta estreita, porque essa vai me levar à salvação. Então, o pecado, irmãos, é uma das características. Olha, querido, não existe pecadinho. Tudo é pecado. Errar o alvo. Outra característica de uma pessoa que entra pela porta larga é amor ao mundo. Ela ama o mundo de uma tal forma. Porque quando nós amamos, nós o que, irmão? Diga comigo: priorizamos. Sim ou não? Quem ama, prioriza. É ou não é, irmãos? Eu priorizo a minha família. Por quê? Porque eu a amo. Eu priorizo as coisas de Deus. Por quê? Porque eu amo Deus. E é o mínimo que eu posso fazer para Deus. Eu amo o Senhor. E as pessoas que entram pela porta larga até dizem, entre aspas, que ama a Deus. Mas a sua conduta, as suas prioridades dizem quem ela é, ou dizem para o caminho que ela está entrando. A opção dela, em primeiro lugar, é agradar a carne, é agradar os desejos da carne. Ela ama o mundo, os prazeres do mundo, as coisas do mundo. Ela tem mais prazer, os seus olhos lacrimejam, brilham quando ela vê as coisas do mundo, porque o seu coração está ali. E eu tenho irmãos,
O diabo é mestre maquiavélico, ele é um guerreiro milenar e sabe ganhar o coração do homem com relação às coisas que ele quer, os modos do mundo. E não adianta a pessoa dizer que é livre, eu faço do jeito que eu quero, no dia que eu quiser parar eu paro. Irmão, é escravo porque ama as coisas e os modos do mundo. E no dia que você deixar ou quiser deixar, o diabo vai lá e toma, fere, age, porque ele não sabe, irmão, outra coisa fazer, a não ser matar, roubar e destruir. É a natureza do nosso adversário. Ele não sabe te ver feliz, ele não quer ver você feliz, ele quer ver a sua destruição. Mas graças a Deus por essa igreja, graças a Deus pela Luz para os Povos, graças a Deus pela célula que você dirige, e você está dizendo aqui, está implantando uma bandeira onde o diabo não vai reinar, onde o diabo não vai prevalecer. Amém, queridos irmãos? Não importa o mundo, a situação. Irmão, nesse período de eleição é terrível no mundo espiritual. Há tanta pressão, há tanta mentira descarada. Irmãos, um dia eu parei para ouvir os candidatos. Todos eles têm a solução para o país, todos têm a solução para a saúde. E eu me pergunto, Senhor, quanta mentira. Porque o único que tem a solução para todas as coisas é Deus. Enquanto a nação não se dobrar a Deus, a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Eu tenho uma boa notícia para você: Deus está no controle de muitas coisas nesse tempo, irmãos. Não é de hoje que o Senhor tem apontado, não é de hoje que o Senhor tem falado aos profetas do que Ele está para fazer. Amados irmãos, Satanás é ele quem dita as regras do mundo. A palavra de Deus em 1 João capítulo 2,15 diz, ali fala que João explica porque o amor ao mundo, ele é incompatível ao amor de Deus. Alguém já tentou unir um imã? Alguém já tentou unir o imã? Dá para unir o imã? Por que não dá para unir o imã? Porque as forças são o quê? Opostas, contrárias. Eu imagino assim. Alguém já tentou unir o óleo e a água? As trevas e a luz? Não. Não tem jeito. Ou eu amo a Deus, ou eu amo ao mundo. E eu estou diante de um povo que ama a Deus, diante de uma igreja que ama a Deus. Você ama a Deus? Olha nos olhos do seu irmão e pergunta para ele: você ama a Deus? Então diga para ele assim: as suas atitudes têm que demonstrar isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, terceira característica de um homem que escolheu entrar pela porta larga: Deus é apenas um detalhe para ele. No livro de Juízes, os israelitas muitas vezes, queridos irmãos, usaram o Senhor como peça descartável. A Bíblia tem nos ensinado no livro de Tiago 4:5 que a pessoa que tem tal conduta, que usa Deus como peça descartável, não terá as suas orações respondidas. E quantas vezes, irmãos, tem gente que faz isso, usa Deus como peça descartável, usa para os seus próprios prazeres. Eu quero um bom carro, então eu preciso orar mais e jejuar mais. Está usando Deus. Eu quero uma boa casa. Querido, o bom carro, a boa casa são consequências da minha intimidade com Deus. Amém, irmãos? Eu não posso usar Deus como peça descartável. No momento mais
aperreado da minha vida, mais difícil da minha vida, então eu resolvo orar. Eu resolvo buscar Deus, eu resolvo participar da vigília, eu resolvo dar um pouco mais de mim para Deus. É assim, irmãos. Essa é uma atitude de uma pessoa que escolheu entrar pela porta larga. Está usando Deus como peça descartável. Deus não é peça descartável. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus age, irmãos. Deus faz. Não existe impossível para Deus. Pergunta para o seu irmão: qual é a sua luta, querido irmão? Qual é a sua adversidade? Diga: para Deus isso é nada. Diga: isso pode ser o fim para você, mas é o início para o manifestar de Deus na sua vida e na sua casa, na sua história. Mas não use Deus como peça descartável. Use a graça de Deus. Esteja debaixo da graça de Deus. Por que eu estou pregando aqui? Pela graça de Deus, irmãos. Por que eu estou como líder de célula? Pela graça de Deus. Quantos homens estão perdendo o melhor de Deus, porque não sabe andar no brilho das pedras, porque não sabe andar na glória que Deus tem colocado. Olha, irmão, eu tenho uma boa notícia para você: o teu negócio vai prosperar, aonde você pôr a mão vai dar certo, vai fluir, porque Deus é Deus, Ele faz como Ele quer e aonde Ele quer. Mas ouça, aprenda a andar sobre o sucesso, aprenda a andar sobre o sucesso. Porque o que Deus tem para mim e para você é muita coisa. Mas o grande problema é quando nós não sabemos andar sobre o sucesso. Tem um provérbio popular que diz assim: quer conhecer um homem, entrega poderes para ele. E de fato isso é. Eu conheço uma pessoa lá no ciclo do trabalho, que ele era vendedor, passou para subgerente, e agora ele é gerente. Deram para ele uma semana de gerência, e irmãos, ele começou a gritar com todo mundo. Já estão pedindo a cabeça dele. Sabe por quê? Porque infelizmente aquele rapaz não está sabendo andar sobre o brilho das pedras. Mas nós cristãos sabemos. Deus vai te entregar o governo aonde você estiver. O que você tiver capacidade para governar, Deus vai entregar na sua mão. Mas ouça, não deixe de meditar na palavra dia e noite. Não deixe de ser submisso ao seu líder. Ah, minha célula está bombando. Uhul. Não preciso mais de cobertura. Agora é eu e Deus. Xarabacanta laia. Agora sapatinho de fogo vai rolar ali. Vai ser do meu jeito. Diga comigo: coitadinho dele. Escolheu entrar pela porta larga. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Quais são as propostas que o diabo faz para uma pessoa que está no sucesso? A primeira dela é: larga o teu líder. Abandona essa pessoa. Ele é careta. Ele é quadrado. Ele é chato. Ele pega demais no teu pé. Vai lá para outro. Ai, irmão, quando o líder estiver pegando no teu pé, diga: bendito Labão. Quanto mais ele pegar no seu pé, mais você vai crescer, irmão. Mais você vai crescer. Todas as vezes que eu falo sobre isso, andar sobre o brilho das pedras, eu lembro de Davi com relação a Saul. Davi tinha tudo e mais um pouco para tomar o governo de Saul assim. Mas a Bíblia diz, e o meu coração treme quando eu vejo isso. A Bíblia diz que quando Davi tocou na orla, no manto de Saul, ele tremeu. Ele tremeu. Querido, não importa quem seja, se Deus colocou, Deus é quem tira. Deus é quem tira. Queridos irmãos, cuidado. Eu não estou falando isso só de maneira ministerialmente, mas no trabalho. A pessoa que está sobre você, obedeça. Seja crente, fiel. Se você não está satisfeito com o seu trabalho, ore a Deus. Ore a Deus, não está chutando balde por aí não. Isso não é conduta de crente. Isso são pessoas que entram, escolhem, optam para entrar pela porta larga. Deus é Deus. E se Deus te prometeu
o melhor, Deus vai te colocar sobre o melhor. Entenda isso. Não sei quanto tempo isso vai passar, cabe a Deus. E o negócio de relógio que inventou foi nós. Deus não usa relógio não, irmão. O tempo de Deus é o tempo dele, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Amém, irmãos? Outra característica, ou características de um homem que anda ou entra pela porta estreita. Primeira característica do homem que entra pela porta estreita chama-se renúncia. Diga comigo, renúncia de si mesmo. Pergunta para o seu irmão, tu está pronto para ir para Coxiximba? Como é a palavra que você usa, bispo? Coxiximba não, não é o senhor que fala isso não, né? Você está pronto para ir lá para Conceição do Araguaia? Ipoxi, Aipoxi. Você está pronto? Pergunta para o seu irmão. Pergunta para ele, você está pronto, irmão? Para liderar uma célula? Você está pronto? Você quer renunciar a si mesmo? A palavra de Deus nos ensina, irmão, que essa é uma característica forte de uma pessoa que escolheu entrar pela porta estreita. E um exemplo melhor é Cristo. Cristo é o nosso exemplo maior, que escolheu entrar pela porta estreita. Querido irmão, entrar pela porta estreita, renunciar a si mesmo implica em renunciar os desejos da carne, descrita em Gálatas, mas sem cair no extremismo. Renunciar aos desejos da carne, sem cair no extremismo. Renunciar a si. Muitos aqui, graças a Deus por isso, já têm renunciado, já têm feito uma renúncia. Chega na célula cansado. Se ele pudesse, ele fechava a porta da casa, do portão, do quartinho e se escondia de tanto cansado. Mas ele se renunciou, lembra que Jesus é maior na sua vida e vai lá ajeitar as cadeiras, orar por ela e dizer: Senhor, esta célula vai ser uma bênção hoje. Se levanta como um profeta ali, mesmo cansado, mesmo abatido, mesmo passando por uma luta, mas ele lembra que renunciou a si mesmo e acredita no milagre. Quantas das vezes você, meu irmão, lançou uma palavra na célula que a palavra era para você mesmo? Quando terminou a palavra, você estava curado, você estava liberto. Disposição, despreendimento, renúncia de si mesmo. Como o reino de Deus está precisando de homens assim, mulheres assim. E eu faço uma pergunta: quantos se habilitam? Quantos estão interessados? Quantos estão dispostos a renunciar a si mesmo em prol do reino de Deus, irmãos? Levanta a sua mão aí, porque Deus precisa ver a sua mão. Diga: Senhor, eis-me aqui, ó Deus. Talvez não sei como começar isso. Talvez isso vai além da minha capacidade. Mas diga: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Quando fala essa palavra envia, irmão, tem irmão que não fala, que tem até medo de Deus enviar. Mas não tenha medo não. A Bíblia diz que um justo não vai passar fome. Um justo não vai perecer. Davi disse: fui moço, sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Vai sempre levantar homens por você. Vai sempre levantar pessoas por você. Irmãos, eu sou prova disso. Deus tem levantado homens aqui, o bispo na pessoa dele, mas homens aqui da igreja, que me abençoam, irmãos. Literalmente me abençoam. Sabe, às vezes eu fico até um pouco constrangido, mas Deus fala: recebe, porque eu que estou mandando. Então, irmão, quando Deus falar, pode vir. Estou pronto. Renuncia a si mesmo.
Queridos irmãos, vida de abnegação, vida de compromisso com o reino de Deus. Você pode perguntar, pastor, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou dizer para você lá na frente o que você vai ganhar. Segunda característica de um homem que entra pela porta estreita: segue a Jesus. Não tem como entrar por essa porta sem seguir a Cristo, irmãos. Não tem jeito. Seguir a Jesus é nada mais do que aceitá-lo como Salvador, guardar os seus mandamentos. Muitas das vezes você diz, pastor, eu já tenho Jesus na minha vida, amém. Eu já sigo a Jesus, amém. Mas infelizmente tem muitos que não estão guardando os mandamentos de Deus. Preste atenção para cá, irmão. No livro de Josué, no capítulo 1, quando Deus vai fazer a sucessão de Moisés para Josué, Josué vai ser sucessor de um lendário, de um homem que falava face a face com Deus, Moisés. Josué vai substituir um homem na estirpe de Moisés. Não era para qualquer um, irmão. Imagino que Josué tremeu as bases. Imagino que Josué pensou um monte de coisa. Será se eu vou dar conta? Será se eu vou conseguir? E Deus dá uma palavra para Josué dizendo: medita na palavra dia e noite, e tu serás bem sucedido. Sabe qual que é o segredo do sucesso de um homem? Não é a sua beleza, não é o seu intelecto, o seu conhecimento, não é o seu envolvimento social ou político. O sucesso de um homem, de uma mulher, está embasado naqueles que meditam na palavra dia e noite, que cumpre os mandamentos do Senhor dia e noite, independentemente do que está vivendo, do que está passando, está sempre dizendo: a palavra é mais importante na minha vida, porque é a palavra de Deus. Mandamento, irmão. Não adianta dizer que é seguidor de Jesus, mas não obedecer os mandamentos que Ele coloca na Bíblia. E qual que é o maior mandamento de Cristo? Quem pode me responder aí? Hein? Amar a Deus acima de qualquer coisa, mas também amar a si, amar o seu próximo como a si mesmo. Pergunta para o teu irmão: tu me ama? Então me dá R$1.000 aí. Você já pensou se Deus fizesse assim, irmão? Hein? Jesus fala: tu me amas, Pedro? Que Pedro responde? Sim, Senhor. Mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta o meu rebanho. O que é apacentar, irmão? É descer a chibata, é pegar pelo pescoço, é colocar debaixo do braço, dar uns enxergão nele. Não. Apacentar é amar, é tirar o carrapicho, é passar a ferida é passar o bálsamo na ferida. Apacenta, irmão. Seguir a Jesus tem toda essa característica, irmão. Outra característica de uma pessoa que entra pela porta estreita: produz fruto do Espírito Santo. Todo fruto tem a sua propriedade. A laranja, por exemplo, tem vitamina C. O abacate tem muita gordura. Estou brincando. Mas o fruto chamado amor,
tem todas as propriedades que nós precisamos para o reino de Deus: fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Quem entra pela porta estreita tem o fruto do Espírito Santo chamado amor. Por que você está passando por isso? Porque eu amo a Deus. Por que você está passando essa luta tão grande e está sorrindo? Porque eu amo Deus. Por que a pessoa te fala mal de você? Por que a pessoa pisoteia em você? Por que a pessoa te agride com palavras e você permanece amando? Porque o Espírito Santo está em mim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Interessante que Jesus fala quantas vezes nós devemos perdoar. Você sabia que quando Pedro resolveu falar 7 vezes, você sabia que Pedro estava sendo generoso? Porque no contexto hebraico era só 3 vezes. Mas Pedro, querendo ser generoso, falou 7 vezes. E Jesus fala para Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Eu te pergunta para o irmão que está do seu lado: quantas vezes você já me perdoou? Fala para ele assim: irmão, tem paciência comigo. Agora, querido, não abusa não, tá? Não abusa não. Irmãos, produz fruto do Espírito Santo. Eu não estou falando, irmãos, de um amor eros. O que é o amor eros? É o amor entre homem e mulher. Eu não estou falando de um amor filia. Eu não sei nem pronunciar esse nome. É F-H-I-I-L-I-A. Parece Philips, mas não é Philips. Esse é o amor fraterno. Não estou falando também de um amor story. Falando em inglês, story. Esse é o amor familiar. Eu estou falando do amor ágape. O amor incondicional. Queridos irmãos, fruto do Espírito Santo. Eu amo fazer a obra de Deus. Eu amo o dia da célula. Eu amo o dia do redil. Eu amo estar com os irmãos. Porque quem não vem não ama. Me desculpa pela sinceridade. Porque eu amo. E o amor é incondicional. O que eu vou fazer na célula? Você está pondo condições. O que eu vou fazer no redil? Você está impondo condições. Eu venho aqui, eu vou lá, porque eu amo Deus e amo as almas. Eu amo as pessoas. Eu amo me envolver com as pessoas. Eu fico imaginando, irmãos, porque na minha casa é uma enciclopédia, não sei se o nome é esse, ambulante. Eu vejo a luta da minha esposa. E certas mensagens me vêm com o amor que ela tem, porque eu também amo o Gabriel, mas amor de mãe é uma coisa incompreensível, irmãos. Não dá para entender o quanto que mãe ama filho. E quantas vezes eu fico assistindo o amor que ela tem pelo nosso filho. A entrega, irmãos. Eu fico imaginando, meu Deus, se nós crentes tivermos no mínimo 50% dessa entrega para o reino de Deus, as igrejas estariam cheias, transbordando de gente. O grande problema nosso é que nós não amamos de maneira ágape. Nós amamos os outros tipos de amor. Amor eros, Philips, Histório. Mas Deus quer que amemos de maneira ágape, não impondo condições. Não é pelo que eu vou ganhar, é porque eu amo Deus de maneira incondicional. Por que Jesus morreu na cruz? Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse de dar a sua vida por mim e por você?
E às vezes você fica fazendo biquinho, às vezes você não vem para a igreja, às vezes você não vai para a célula, às vezes você não se envolve com tanta pouca coisa. Ah, irmão, me desculpa pela sinceridade, não era isso que eu queria falar hoje. E não manda Deus falar porque está falando. Querido, preste atenção. O que falta em nós é amor. Outra característica, querido irmão, de uma pessoa que entra pela porta estreita, chama suportar a rejeição. Suporta as rejeições. O crente que às vezes é rejeitado, ele deve estar preparado para essa rejeição. Diga para o seu irmão, te prepara, irmãos, para a rejeição. Muitos vão te rejeitar. Ah, pastor, que é isso? Olha para mim, por favor. Jesus foi rejeitado? Jesus foi rejeitado? Jesus foi tão rejeitado ao ponto do povo matá-lo crucificado. Querido, quem disse crucificai, crucifica, crucifica? Diga, foi o povo. Fomos nós, irmãos. E para quem que Jesus fazia os benefícios? Para o povo. Mas foi o povo que crucificou Jesus. Rejeitou. Foi rejeitado, aliás. E às vezes você não aguenta nem o não. Um dia eu estava na minha casa fazendo aquela limpeza no quintal. E aí enchi a carriola e fui jogar lixo lá num terreno baldio. E quando eu volto, me aborda uns 3 jovens da igreja católica, me chamando para a missa. E eu quase fui. Mas eu não fui porque eu sou convertido a Cristo. Mas eu dei ouvidos àqueles rapazes. Eu ouvi o que eles tinham para mim. E ele olhou para mim e falou assim: eu posso ler a Bíblia? Aliás, eu posso ler um texto? Eu falei, pode. Ele abriu a Bíblia e leu sobre amor. Ele falou para mim, alguém já te disse que te ama? Olhando nos teus olhos, eu falei, hoje mesmo. A minha esposa me disse hoje mesmo, olhando nos meus olhos. Sabe, irmãos, eu fiquei imaginando naquele dia. Eu não sou de estar usando títulos para nada. E nem usei naquele momento. Mas ele mesmo falou assim, você pode orar conosco? Eu falei, posso. E ele orou o Pai Nosso. Aí na hora da Ave Maria eu falei, Ave Maria não, mas Pai Nosso sim. Orei, demos as mãos, abençoei ele e falei, olha, parabéns. Independentemente da sua liturgia ou da minha liturgia, você está falando de Deus, eu te dou os parabéns por isso. Vá, que Deus te abençoe. Queridos irmãos, eu podia muito bem rejeitar aquela palavra, mas eu não rejeito palavra que vem de Deus, porque ele abriu a Bíblia e falou das coisas de Deus. Mas ele queria falar do amor, e eu entendia tudo do amor, naquele momento. Mas como que eu poderia retribuir se eu mandasse eles embora? Como que é que eu... Depois o Espírito Santo falou no meu coração, como que você pode falar de amor se aqueles rapazes tivessem ido embora da sua vida, da sua casa, da sua porta? Porque nem na minha casa eles entraram. Irmão, independentemente do credo religioso, independentemente da postura da pessoa, se é espírita, se é maçom, não importa. Antes de perguntar a sua liturgia, o que ela serve ou quem ela... Ame a pessoa. Ame a pessoa. Ontem também tive outra experiência na porta da minha casa. Umas pessoas estavam bebendo na outra casa.
Inclusive eu trouxe essa pessoa aqui, ela estava lá, ó, bêbada, mamada. Chama Isabel. E o Gabriel, irmão, ele não importa a música, se é pancadão, se é pancadinho, se é sertanejo, não importa. Ele quer estar vendo. Ele quer estar. Mas eu vi que Deus estava falando com aquele povo através do meu filho, olhando para eles, com um alicatinho nas mãos de brinquedo. E quando eu fui lá, porque a gente deixa ele à vontade, e ele estava bem à vontade mesmo. E volta e meia eu tinha que ir lá subir a cuequinha dele. Ela dizia assim: eu estou de olho nele. O povo estava bebendo, mas a minha casa era escancarada. Eu estou de olho nele. Falei: obrigado, Deus, porque a minha casa é um testemunho vivo da tua glória, da tua presença. O diabo não pode, quando nós temos um testemunho vivo, porque todos sabem o quanto nós amamos e cuidamos do nosso filho. Então ela disse: eu estou de olho nele, pastor, eu estou vendo. Irmãos, depois que ela deu essa palavra, acabou a festa deles. Não sei como. Então a pressão do Gabriel olhando para ele foi tão forte, tipo assim: Deus falando para vocês, estão na porta larga, estão na diversão momentânea, eu tenho o melhor para vocês, independente da situação. Olhe para essa criança, está pregando para você. E ela disse: eu estou de olho nele. Ai, irmãos, não importa se as pessoas te rejeitam, não importa se elas falam mal de você, elas estão de olho em você, na sua postura como crente, como pai, como filho, como mãe. Como você se porta está de acordo com aquilo que você prega. Eu, graças ao meu bom Deus, Deus tem feito isso na minha casa, Deus tem feito isso na minha vida. Dizer para você que eu estou com a minha salvação garantida, estou, porque eu creio no reino, na palavra de Deus, mas que eu tenho que pelejar muito, eu tenho que lutar muito para conquistar a minha salvação. As pessoas lutam tanto por direitos, direito aqui, direito ali. Você sabe qual que é o maior direito do homem na Constituinte? Direito à vida. E tem pessoas lutando por direito. Eu quero o meu direito. Encontrei um rapaz que tinha saído da empresa e disse assim: olha, eu coloquei a empresa na justiça, porque eu quero os meus direitos. Sim, eu não sou contra, irmãos, eu não sou aquela pessoa taxada, ai, coisa e tal, não. Mas eu fiquei analisando: meu Deus, as pessoas estão atrás dos direitos aqui, do direito de ir e vir. E olha que eu brigo pelos meus direitos, sim. Um dia uma pessoa falou assim: olha, põe o caminhão aqui na porta da loja, porque tem muita mercadoria. E eu falei: eu não ponho, sabe por quê? Porque no chão está escrito uma faixa de um cadeirante, de uma pessoa com necessidade especial. Eu sou pai de uma pessoa com necessidade especial, então eu não coloco o caminhão aí, sabe por quê? Porque se um dia eu ver um carro, eu também vou ficar chateado. Eu falo: tudo bem, então coloca o caminhão onde você quiser. Depois a pessoa foi lá até mim e falou: olha, eu fiquei muito feliz com a sua postura, porque eu também disse para você colocar o caminhão ali. Falei: se todo mundo nessa história, nesse país tivesse uma criança especial dentro da sua casa, o mundo seria melhor. Nós não teríamos amor Philip somente, nós não teríamos amor Eros somente, nós teríamos amor Story somente, nós teríamos de fato amor ágape. Queridos irmãos, preste atenção. Aquelas pessoas que suportam rejeições, Deus coloca sobre o melhor. Deus honra, irmãos. Deus honra. Deus honra. Fala para a pessoa que está do seu lado: não sei
a situação que você tem vivido, mas Deus vai te honrar, meu querido irmão. Para me encerrar, resultados dos dois estilos de vida. Resultado de quem escolheu entrar pela porta larga é pranto e ranger de dentes. Só anote os textos, não vou me aprofundar nisso aqui, porque eu tenho certeza que você já conhece. Mateus 25, 30. Resultado de quem escolheu entrar pela porta larga: sofrimento eterno. Apocalipse 20, 21. Resultado de quem escolheu entrar pela porta larga: sofrimento eterno de alma e de corpo. Mateus 10, 28. E por último, resultado de quem escolheu entrar pela porta larga: sofrimento e solidão nas trevas eternas. 2 Pedro 2,17. Eu quero me deter um pouco, porque o tempo já se foi, sobre o resultado de quem escolheu entrar pela porta estreita. Tudo nessa vida tem resultados, amém, irmãos? Tudo nessa vida também tem recompensas, e Deus também recompensa os seus. Quantos lembram de Davi, quando ele pergunta: qual é o prêmio, o que esse homem vai ganhar, ou essa pessoa vai ganhar, quando vencer Golias? Estou usando as minhas palavras aqui. Vocês lembram disso? Qual é o prêmio? Disseram para ele assim: olha, o prêmio é casar com a filha do rei. Já é bom, bom prêmio. O outro prêmio, a isenção de impostos. Opa, melhor ainda. Davi também entendia isso, compreendia isso. Tudo na batalha tem recompensas, amém, irmãos? A sua luta não é em vão. Quando você está ministrando na célula, não será em vão. Resultados você vai ter, porque a arca vai estar na tua casa, a presença de Deus vai estar na sua casa. O primeiro resultado de quem escolhe a porta estreita é a vida eterna. Amém, irmãos? A vida eterna. João capítulo 11, olha o que diz, vou ser breve, corre aí comigo. João 11, 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que morra, complete aí, mais forte, ainda que morra, mais forte, ainda que morra. Então diga para o seu irmão: vida eterna será a sua recompensa. Amém, irmão? Amém? Você quer resultado melhor que isso? Céu. Outro resultado de quem escolheu entrar pela porta estreita: céu. Olha o que diz Apocalipse 21. Tremendo. Apocalipse 21, irmãos, último livro da Bíblia, facinho de achar, 1 e 2. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Glória a Deus. Qual é a recompensa de quem escolheu a porta estreita? Querido, está difícil, querido, está apertado, querido, você quase não está suportando, mas quando nós lembramos da vida eterna, nós lembramos do céu, aonde nós vamos morar, vale a pena, meu irmão. Eu fico imaginando a noiva, nossa, a igreja como a noiva.
Você já prestou atenção num casamento? Quando entram os padrinhos, as pessoas ficam olhando só a roupa, o cabelo, o sapato, né? Que roupa, o padrinho está bem vestido, mas aquele está um caial, que está difícil, aquele está feio. Que roupa, onde ela arrumou isso? Qual foi o brechó que ela arrumou aquilo? Mas quando entra a noiva, irmão, todos se levantam, ilumina todo aquele lugar, o noivo treme as pernas. Irmão, quando Jesus vier buscar a sua noiva, espero que você esteja preparado como uma noiva para receber o noivo. É uma recompensa, irmão, é festa, é pensar no paraíso, na glória. Recompensa de quem entra pela porta estreita. Outra recompensa, o paraíso. O paraíso. Tudo aquilo que Adão perdeu. Tudo aquilo que Adão perdeu. Paraíso, lugar de regozijo, lugar de paz. E por último, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Apocalipse 2, 7. Eu vou encerrar nesse texto. Aleluia. Fica de pé com a sua Bíblia aberta em Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Aleluia. Posso ler, querido irmão? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao perdedor, ao perdedor darei o direito de comer da árvore da vida, é isso? Diga para o seu irmão, te prepara aí, querido irmão, porque a Bíblia está dizendo: ao vencedor te darei o direito da árvore da vida. Lá no Éden, quando Adão pecou, quando ele falhou, a Bíblia diz que o Senhor colocou anjos ao redor da árvore da vida, para que Adão não comesse da árvore da vida e o pecado se tornasse eterno. Mas o Senhor agora aqui, para aqueles que optaram, para aqueles que entraram, para aqueles que desejaram, para aqueles que fizeram, pagaram um preço pela porta estreita, Deus está dizendo aqui na sua palavra: te darei o direito da árvore da vida. Jesus Cristo eternamente na minha e na sua vida, casado com a noiva. Olha nos olhos do seu irmão, diga: ei, vencedor. Não. Isso não é um grito de guerra de um vencedor, não. Diga: ei, vencedor. Deus te dará o direito da árvore da vida. Amém, irmãos? Amém. Levanta suas mãos e diga: obrigado, Jesus. Ao vencedor darei o direito de alimentar da árvore da vida. Guarde isso no seu coração. Você é um vencedor. Você é um vencedor. O diabo pode dizer coisas contrárias, mas não dê ouvidos à mentira, porque com a mentira nós bombardeamos com a verdade. Se disseram para você que você é um derrotado, diga: está escrito na palavra que eu sou vencedor. Bata no peito e diga: eu sou vencedor. Meu irmão, levante a sua cabeça e diga: eu sou vencedor. Diga para a enfermidade, diga para a adversidade, diga para a crise na sua família, para o seu casamento. Abra a sua boca, diga: eu sou vencedor. Os céus têm que ouvir isso, meu irmão. Eu sou vencedor. Feche os seus olhos, levanta a sua mão e diga: eu sou vencedor. Eu escolhi a porta estreita. Deus me deu a vitória.